Graça e paz, abençoados e abençoadas, meus queridos e amados irmãos, tanto os do Evangelho da Graça de Deus, quanto aos do sistema religioso. Aqueles que ainda vivem presos a esses lugares que são templos, que eles chamam de igreja, aonde eles cumprem os seus rituais, as suas liturgias, onde eles são dogmatizados, liderados por homens, andando nos preceitos, de cada líder religioso, trazendo ainda para esses lugares rudimentos da lei mosaica, enfim, materializando objetos para que as pessoas possam, segundo eles, ver e sentir a presença de Deus. Um abraço a cada um de vocês. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra o sistema doutrinal. Nós amamos vocês. Vocês são eleitos, predestinados, vocês são salvos. Apenas não vivem a liberdade do Evangelho da graça de Deus. Queridos, se inscreva aí no meu canal, dê um like. O like é muito importante para que o YouTube recomende a outros. Aperte aí o sininho, divulgue e compartilhe, ajude o meu canal para que muitas outras pessoas possam serem alcançadas com este Evangelho da graça de Deus. Eu quero ler um versículo, aliás, dois, no livro de Êxodo, capítulo 3, quando diz assim: disse o Senhor a Moisés. Alô, vocês aí do sistema religioso. Disse o Senhor a Moisés: consagra-me todos os primogênitos, todo o que abrir a madre de sua mãe entre os filhos de Israel. Vocês aí do sistema religioso, entre os filhos de Israel. Assim, de homem como de animais será meu. Aqui no capítulo 13 fala da consagração de primogênitos. E sobre o tema, eles dizem que você precisa ir ao templo para se salvar. Esse é o tema desta palavra. Eles dizem que você precisa ir ao templo para se salvar. Isso, queridos, é ensinado pelos líderes e também pelos membros do sistema religioso. Quem não pertencer a uma, abro aspas, igreja, não faz parte, não fazendo parte desse contexto religioso, não é salvo. Você precisa estar filiado à membresia desses lugares. Você tem que estar no rol de membros desses lugares. A primeira pergunta que eles fazem quando nos encontram: você está onde? Você está em qual igreja? Você é de qual ministério? Você está na igreja ainda? São perguntas assim que eles nos fazem. Essa é a primeira pergunta. Eles querem saber qual é a sua igreja, qual o lugar que você frequenta. Se você ainda está lá. E aqueles que se desviam, segundo eles, de lá, eles dizem assim: eu preciso voltar para a igreja. Eu estou fora da igreja, eu estou desviado da igreja. São expressões assim que nós aprendemos nesses lugares. Então, as pessoas são associadas, ou seja, a salvação é associada
a você estar preso, a você frequentar, a você pertencer a uma instituição religiosa. É assim que eles ensinam, é assim que eles acreditam, é assim que eles creem. Se você quer ser salvo, vai para a igreja. Se você quer ser salvo, frequenta esses lugares. Se você quer se salvar, se torne membro. Faça parte da membresia dessas instituições religiosas. Porque se assim não for, você não é salvo. Se assim não for, você não vai se salvar. Afirmar isso, gente, é um axioma, ou seja, uma verdade absoluta, segundo a tradição racionalista, criado pelo sistema como uma verdadeira, ou seja, como uma verdade, uma sofisma, porque é isso que eles ensinam. Isso vem da Igreja Católica Apostólica Romana. Quando eles dizem que fora da Igreja Católica Apostólica Romana não há salvação. E os que se dizem evangélicos, que se dizem crentes, também afirmam as mesmas coisas. Ensinam as mesmas coisas. Você não tem como ser salvo se você não pertencer a esses lugares. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela tratou disso no Concílio de Florença, em 1442. E também no Concílio do Vaticano II, em 1962 a 1965. Está lá nos seus anais. Está lá nos seus registros. Quer ser salvo? Quer se salvar? Frequenta esses lugares. Se filia a esses lugares. Porque se assim não for, você não é salvo. É assim que eles pregam, é assim que eles ensinam. Isso é uma falácia, sem nenhuma fundamentação na palavra. O apóstolo Paulo, que recebeu toda a revelação do Evangelho da graça de Deus, em nenhuma das suas epístolas, ele ensina isso. Ele afirma isto. Ele dá base para esses lugares pregarem e ensinarem essas coisas. Não nos reunimos para sermos salvos. Somos salvos, por isso nos reunimos. Não na igreja, não nos templos. Mas nos reunimos como igreja, porque a igreja somos nós. Cada um de nós somos uma unidade no corpo de Cristo. Eu quero te dizer que Jesus não veio para formar um sistema religioso. Não foi o Cristo que formou esse sistema religioso. Esse sistema religioso é formado pelos homens com seus interesses, com as suas conveniências. E eles não abrem mão disso, porque isso lhes proporciona benesses, mordomia. Isso proporciona a eles a estarem em evidência, a terem títulos, a serem aplaudidos, a ocupar primazias, os primeiros lugares, e eles não abrem mão dessas coisas, porque o que eles mais gostam é de serem paparicados, desculpa o termo, mas essa é a verdade. E quando nós falamos da verdade, eles se tornam nossos inimigos. Porque a verdade dói para eles. Eu perdi muitos que se diziam meus amigos, que frequentavam a minha casa, que me convidavam para ir à casa deles, que quando me encontrava ficávamos horas conversando. Isso para mim acabou. Mas não estou nem aí para eles. Se eles quiserem vir à minha casa, as portas estão abertas. Se me convidarem para ir à casa deles, eu irei com certeza. Mas não é assim que acontece. Você perde
pessoas que se diziam serem seus amigos. Eles hoje te veem de uma outra forma. O que eles menos querem é te encontrar. Eles evitam estar com você. Porque eles não querem ouvir essa verdade trazida, essa verdade pregada e ensinada por Paulo, os apóstolos gentios, o escolhido do Cristo ressuscitado. Eles não querem essa verdade. Porque nessa verdade do Evangelho e da graça de Deus, o centro é Cristo, quem aparece é Cristo, a primazia é dele, a honra, o poder, a glória, o louvor e a adoração, é ele que está sempre em evidência. Ninguém aparece, porque todos nós somos iguais. Ninguém é mais do que ninguém. O senhorio é de Cristo, é ele quem dirige sem reserva a nossa vida. E isso eles não querem. Porque eles querem estarem sempre em primeiro lugar. Eles se orgulham das posições que ocupam nesses lugares. Eu sou professor da escola bíblica dominical. Eu sou professor dos professores na escola bíblica dominical. Eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou evangelista, eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou isso, eu sou aquilo. Eles falam isso com muito orgulho, com muita vaidade. É isso que eles querem, estar em evidência. Eu ouvi ainda há pouco um pregador dizendo o seguinte, que se o ministro da Justiça decretasse que a partir de agora as instituições religiosas não poderiam mais pedir ofertas nem dízimo aos seus seguidores. Ele afirmou que quase 100% desses lugares seriam fechados, porque ninguém mais iria querer ser líderes, porque o que move esses lugares são as ofertas e os dízimos. É o dinheiro que move esses lugares. Tudo que eles fazem é voltado para o dinheiro, é voltado para o dízimo. Eu conheci um que dizia que se mede uma reunião realizada por eles, não pelo número de pessoas, mas sim pelas ofertas e pelos dízimos que entram. Eles começam essas reuniões já pensando em quanto vai entrar, para que no dia seguinte eles possam desfrutar de todas essas benesses. Eles viajam, frequentam os melhores hotéis, vão para o exterior, andam o Brasil todo, tem carro 0 quilômetro, alguns têm até helicópteros, moram nos melhores condomínios, nos melhores bairros de cada estado, de cada cidade desse país, coisas que eles não conseguiriam se trabalhasse numa empresa secular. Como eu trabalhei 35 anos em empresa particular e mais uns 16 em empresa pública. E eu não consegui nada dessas coisas, a não ser viver dignamente, viver bem com a minha família. Mas eles vivem em mordomias, com benesses. E eles não abrem mão dessas coisas. Então, como eu disse, Jesus não veio formar aqui um sistema religioso. Poucas vezes Jesus foi ao templo. Deixa eu te dizer isso, você vai encontrar isso no livro História de Lucas, no capítulo 2, versículo 22, 23. E sabe por que Jesus ia ao templo? Porque ir ao templo era um mandamento. Como eu li lá em Êxodo, no capítulo 3, nos versículos 1 e 2, os primogênitos tinham que ser levados ao templo, e ele foi levado ao templo logo assim que nasceu. Em Lucas capítulo 2, 41, versículo 42, e também em João capítulo 2, versículo 13. E sabe por que o Nazareno ia ao templo? Era por causa da lei.
Ele veio para cumprir e não para abolir. Por isso que ele frequentou, por isso que ele ia ao templo. E ao ir ao templo, ele não estava mandando ninguém frequentar o templo, ninguém pertencer a esses lugares. Mas eles fazem disso uma doutrina, eles fazem disso um ensinamento, como o batismo também. Nazareno batizou, aí tem que se batizar. O Nazareno celebrou a última Páscoa, tem também que ministrar. Então tudo que o Cristo Nazareno fez, eles trouxeram para dentro desse sistema religioso e obriga os seus seguidores a cumprirem todos esses requisitos, se na verdade eles querem se salvar. Em Romanos, capítulo 7, versículo 4, diz assim: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de darmos fruto para Deus. Então ele veio para cumprir, ele não veio para abolir. Então o sistema se agarra ao que o Cristo Nazareno fez, e não ao que o Cristo ressuscitado, aquele que ressuscitou de dentre os mortos, foi esse que trouxe a revelação do Evangelho da graça de Deus para o apóstolo Paulo, o apóstolo conhecido como apóstolo dos gentios. Será que eles não percebem que Cristo vive? Que Cristo não está mais no túmulo? Que Cristo não está morto? Eles se reúnem uma vez por mês para fazer algo em memória desse Cristo, como se ele não estivesse vivo. Eles não sabem, será, que Cristo habita dentro de cada um de nós? Eles não sabem que Cristo não nos vê na carne, mas no Espírito. Será que eles não sabem que nós temos a mente de Cristo? Será que eles não sabem que nós não somos mais carnais e sim espirituais? Será que eles não sabem que foi o Cristo ressuscitado, que foi Cristo quem nos escolheu e não nós o escolhemos? E quando vivemos essa realidade, nada nos separa do seu amor. E que ninguém nos arrebata das suas mãos. Que somos filhos de verdade, co-herdeiros com ele, participantes de toda a sua herança. E tudo isso aqui enquanto vivemos. Porque o reino dele está dentro de cada um de nós. E no Evangelho da graça de Deus nós sabemos que quando voltarmos para o lugar de onde viemos, receberemos ainda mais, pois muitas coisas lá há de nos ser revelada. Em Romanos capítulo 8, versículo 18 diz assim: para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo apóstolo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então, querido, fica aí essa palavra para a nossa reflexão. Apesar deles dizerem que você precisa frequentar esses lugares para se salvar, isso é uma falácia, isso não tem nenhuma fundamentação bíblica, isso não é uma verdade. Você é um eleito, você é um predestinado, você é um escolhido. Você é o templo da habitação de Deus, ele habita no seu espírito, ele faz morada no seu espírito. No seu espírito ele testifica que você é filho de Deus.
Você se reúne como igreja, não nesses lugares que eles chamam de igreja. Porque nesses lugares tem rituais. É por isso que eu não frequento mais esses lugares. Porque lá tem liturgias. Porque lá você é dogmatizado. Porque lá nesses lugares tem preceitos dos homens, tem achismo, tem o que eu penso, eles transformam em uma doutrina, e portanto então lá tem doutrina dos homens. Lá eles se destacam, lá eles ocupam os primeiros lugares, lá eles dividem a glória de Deus, e Deus diz que ninguém pode dividir a sua glória. Lá eles querem honra. É isso que eles querem. Eles têm interesse em vocês, sabe por quê? Porque vocês levam oferta, porque vocês levam dízimo. Eles têm interesse em vocês, porque vocês lá o reconhecem como uma autoridade espiritual. Os chama de anjo da igreja, ungido de Deus. São esses títulos que eles dizem possuir, e vocês o classificam assim. Quando você fica desempregado, quando você não está bem financeiramente, eles desprezam vocês, eles não estão nem aí para vocês, eles não visitam vocês. Muito mal vê quando vocês vão a estas reuniões. Agora eles visitam algumas pessoas selecionadas, que eles têm interesse nessas pessoas. Dentro desses lugares há grupos, dentro desses lugares há divisões, há acepções de pessoas. Eles dizem que nesses lugares tem que existir para ter comunhão uns com os outros. Isso é a maior falácia. O que menos se tem lá é comunhão uns com os outros. Muitos não se conhecem, não sabem o nome um do outro. Apenas se conhecem de vista. Apenas passam um pelo outro nos dias de reuniões. Esses lugares afastam as pessoas das suas famílias. Quantos que antes de pertencer a esses lugares se reunia com as suas famílias, visitavam seus parentes, e depois que se tornam presa desses lugares, eles não fazem mais isso, só se encontram quando alguém morre no cemitério. As pessoas vivem uma hipocrisia nesses lugares. Essa é a verdade. Quem está te falando aqui é uma pessoa que viveu dentro desses lugares quase 50 anos. E presenciou todas essas coisas, e por causa do sistema, eu vivi também essas coisas. Fui hipócrita, demagogo, vivia de falsa aparência, mascarado. Mas louvo a Deus, porque a minha mente ela é iluminada, meus olhos estão abertos, o véu caiu, e hoje eu vivo a plenitude do Evangelho da graça de Deus. Meu foco é o Cristo ressurreto, meu foco é o Cristo ressuscitado. Estou 100% voltado para Ele. Eu não mais vivo, mas Ele vive em mim. Fica aí esta palavra para a nossa reflexão. Apesar deles dizerem que se você não frequentar esses lugares, você não é salvo. Isso é uma falácia. Não acredita nisso. Venha para o Evangelho da graça de Deus. Deixa que Cristo dirija a sua vida sem reserva. Tenha a mente de Cristo, deixe de ser carnal e viva como espiritual. Viva o reino de Deus aqui enquanto você viver. Beijo no seu coração, um forte abraço. Nós do Evangelho da Graça de Deus amamos a todos vocês.